Eu vou gravar uma série de temas sobre ansiedade e este tema que eu vou gravar agora tem a ver com autocuidado ou com estilo de vida. O que eu percebo nos meus pacientes que têm ansiedade, também o que eu li em livros, é que a pessoa que tem ansiedade, de alguma forma, ela faz coisas ou ela vive de uma tal forma que ela causa ansiedade a si mesma. E às vezes ela não está consciente de como ela está se prejudicando. E não apenas isso, mas é difícil para ela de parar com esses comportamentos ou esse estilo de vida, porque de certa forma a pessoa acha que ela tem que viver assim e se por acaso ela tivesse uma vida mais equilibrada, ela não iria aceitar, porque de alguma forma ela tem alguns valores distorcidos que ela aprendeu desde a infância dela com os seus pais ou com outras pessoas e ela não aceita a própria humanidade dela. Ela não aceita a ela como ela é e às vezes ela acha que ela tinha que ser um super-homem e ser ilimitada e conseguir fazer tudo. Então, o que acontece com a pessoa que tem ansiedade é que às vezes ela não ouve os próprios sentimentos dela, ela não crê nos próprios sentimentos dela, porque de alguma forma ela pode ter sido ensinada que ela está errada, que tem alguma coisa de errado com o que ela sente, que ela devia ser diferente do que ela é. Então, o que acontece é que tudo que prejudica o nosso cérebro, o nosso corpo sempre vai dar alarmes. Por exemplo, um alarme muito natural é quando vai chegando aí por volta de 8, 9 horas da noite, você começa a ficar com sono, você sente cansado. Esse é o corpo dizendo para você, olha, eu preciso de descanso. Então, às vezes, a pessoa que tem uma tendência à ansiedade pode não ouvir a voz do seu corpo e pensar que ela devia seguir vendo um filme ou trabalhando. Então a pessoa não respeita os seus próprios limites, né? E ela como que agride o seu próprio corpo. E a gente vê que tem aí também até uma falta de autoestima, em que a pessoa ela está agredindo a ela mesma, mas ela segue fazendo isso. Então, o que eu vou explicar agora tem muito a ver com ouvir, aceitar os nossos limites e perceber quando que a gente está indo, fazendo alguma coisa que acaba agredindo o nosso corpo e o nosso cérebro. Porque outra coisa muito importante é essa conexão entre o nosso corpo e a nossa mente, porque o cérebro faz parte do nosso corpo, o cérebro está no nosso corpo. Então, tudo o que causa problema para o nosso corpo causa problema para o nosso cérebro e vice-versa também. Então, veja que de qualquer maneira que você está causando problema no seu corpo, a sua saúde, por exemplo, você não dorme bem, não se exercita, não come uma alimentação saudável e ingere substâncias que prejudicam o seu corpo, então isso está também impactando o seu cérebro e automaticamente vai repercutir em ansiedade, em depressão e outros problemas mentais que podem acontecer como consequência. Então, a primeira coisa que eu já toquei no assunto é o descanso. A maior parte das pessoas, se não todas, necessitam de 8 horas de descanso. Esse descanso é muito importante porque recupera o nosso corpo e o nosso cérebro,
recupera as nossas energias, o cérebro funciona melhor com 8 horas de descanso. Você pode perceber, se você dorme pouco, e isso deve ter acontecido com você, você percebe que você pode ficar um pouco impaciente. E você pode também, por exemplo, ficar distraído, se esquecer das coisas. E então acaba que impacta outras coisas da sua vida que vai prejudicar você, porque quando você sai do equilíbrio em uma coisa, acaba acontecendo como uma bola de neve, que vai trazendo outros problemas. Então vamos dizer que você não dormiu bem e você está impaciente. Você chega no seu trabalho, você é rude com as pessoas e daí elas ficam chateadas e de repente elas são rudes com você, elas também se defendem, né? Atacam você, né? E daí você fica mais chateado, porque você já estava nervoso, agora você fica mais ainda. Então isso causa mais estresse, mais ansiedade. E, por exemplo, vamos dizer que daí você também maltrata o seu cônjuge, esposo, esposa, ou então os seus filhos, e daí eles também se defendem e atacam você de volta. Então veja que já está causando um desequilíbrio em tudo. Então, quer dizer, é uma coisa muito importante que você ouça a você mesmo e veja quando você está cansado, o seu corpo diz para você, o seu corpo vai dizer para você, né? E evite situações que colocam o seu corpo em risco. Evite compromissos, trabalhos e coisas que vão privar você de um bom descanso. E não se preocupa com o que as pessoas vão dizer, porque isso é muito importante também no autocuidado, a gente ter essa autoestima e não ser influenciado pelas pessoas, né? E a segunda coisa que eu gostaria de falar é a respeito do trabalho. Geralmente o ideal em termos de trabalho é por volta de 8 horas. E existem pessoas que se orgulham às vezes de trabalhar até 12, 14 horas, mas você imagina bem, vamos dizer que você trabalhe 12 ou 14 horas e você precisa de dormir 8. Se você trabalha 12, agora das horas do dia, né, sobrou praticamente só 4 horas. Então nessas 4 horas vai ser difícil de você fazer outras coisas que são importantes e que você precisa. Isso pode impactar o seu sono, porque se você trabalha demasiado, é difícil para você relaxar ao ponto de depois poder ter uma boa noite de sono. E além disso também, o nosso cérebro tem, como eu disse, ele tem um limite. O cérebro ele precisa ele tem como que um ritmo. Então, você ficar muito tempo concentrado em uma só coisa acaba causando um cansaço ao cérebro. E a partir dali, você começa a ficar impaciente, em outras palavras, você está ansioso, você está estressado. Você sente isso no seu corpo e se você perceber, isso também impacta o seu relacionamento com as pessoas. E uma terceira coisa que eu quero falar é a conexão com as pessoas. Gastar tempo com as pessoas, ter tempo em família, ter tempo com o seu companheiro ou companheira, com os seus filhos. E veja o seguinte, que não somente os seus filhos ou o seu companheiro ou companheira precisam de você, mas você precisa deles também. Uma das maiores causas de depressão é alienar-se das pessoas e de ansiedade também. Porque existe um mecanismo de defesa ou de sobrevivência que é chamado
fuga e luta. Eu não sei bem como se chama em português, mas o que acontece é que quando você tem um relacionamento com as pessoas, quando você gasta tempo com as pessoas e se comunica com elas e se conecta, e isso faz com que você se sinta protegido. Nós, como seres humanos, a gente precisa de se sentir conectado, sentir que a gente pertence às pessoas. Isso dá segurança a gente. E quando você se sente separado das pessoas, família, animais domésticos, os seus amigos, então o que acontece é que você começa a se sentir inseguro. Você já não se sente mais protegido. E daí você começa a ter muita ansiedade. Causa ansiedade. E uma outra coisa também importante é o tempo para você mesmo. Esse tempo para você pode ser um tempo para você brincar, para você praticar um esporte e até mesmo para estar com a sua família, por exemplo, fazendo exercício com a sua família, andando de bicicleta, jogando bola com as crianças, jogando tênis com o seu companheiro ou companheira. Mas isso aí é uma coisa muito importante que eu vejo, porque como eu disse, por exemplo, no caso da minha própria família, eu tenho um exemplo na minha própria vida. O meu pai, ele trabalhou desde que ele tinha 5 anos de idade na lavoura. Então, quer dizer, ele não teve infância, ele não se divertiu. Então, meu pai pensava que brincar era um desperdício de tempo e que eu deveria estudar o tempo todo. E ele só me levou num parque uma vez e eu me lembro porque para mim foi uma coisa tão magnífica, foi assim incrível ir no parque. Eu nunca pude me esquecer daquele dia, mas é uma pena que foi só uma vez. Eu até me lembro que eu fiz no parque, eu fui na roda de gigante. Aquilo para mim foi uma coisa eletrizante, foi uma coisa de outro mundo. Mas foi só uma vez, como eu disse. Meu pai não me deixava sair de casa, não podia nem olhar uma televisão. O que ele achava é que eu tinha que estar tocando piano, lendo, estudando o tempo todo. E veja, ele não fez isso por mal. Ele achava que isso era o ideal, né? Ele achava que assim ele estaria me ajudando. Mas o que ele causou foi que eu me tornei um workaholic. Ou em outras palavras, eu me tornei um viciado em trabalhar, que não aceitava nem que eu dormisse e que não tinha tempo para minha filha, para minha família. E então, quer dizer, eu saí do equilíbrio, fiquei uma pessoa extremamente exigente comigo mesmo, pensando que descansar era ser irresponsável, era ser preguiçoso ou me divertir. Eu trabalhava até altas horas da noite e eu achava até que não deveria dormir. E quem sabe talvez isso aconteça com você por causa da criação que você teve. Né? Você pode pensar que você não deveria se divertir, que você tem que estar sempre se sacrificando e trabalhando mais, e que isso é até uma coisa bonita, uma coisa nobre. Eu já vi pessoas até dizerem com muito orgulho de si mesmas que elas não tiveram tempo para os filhos delas, que elas agradecem a sua esposa ou esposo porque aceitou que eles não dessem atenção para ele ou para ela e trabalhassem. Mas veja que essa não é uma coisa boa, isso realmente prejudica a gente, prejudica as pessoas, as pessoas que estão à nossa volta como nosso companheiro, companheira, filhos, e é um péssimo legado que a gente está dando à nossa descendência, porque além da gente não estar presente na vida dos nossos filhos e eles vão se sentir muito sozinhos e ausentes, isso vai prejudicar eles psicologicamente, mas a gente vai passar adiante o que a gente recebeu.
Então, é uma coisa muito importante para a gente ver. E outras coisas que são importantes também, que tem a ver com saúde, como elas não são a minha especialidade, eu não vou falar muito sobre elas, mas eu aconselho que você, por exemplo, buscasse informação com um doutor, um médico, né, ou então um nutricionista, um professor de educação física, coisas assim. Mas uma coisa é exercício físico. O exercício físico é muito importante para a nossa saúde, nos ajuda a ter um coração forte, evita uma série de problemas. Por exemplo, no ano passado eu fui ao médico, ele me disse que o meu coração estava muito acelerado. E ele disse que seria bom se eu me exercitasse. Ele me disse que, por exemplo, vamos dizer que se eu tivesse ansiedade, alguma coisa, e meu coração acelerasse mais do que já estava, e meu coração já estava nos 90, então ia acontecer que facilmente eu ia chegar a um máximo, era difícil de eu suportar muita, ou seja, problema, ansiedade. E aí então eu comecei a fazer exercício e reduzir o batimento cardíaco por volta dos 60, né? Isso quer dizer que eu tenho mais espaço, né, para enfrentar as coisas. E esse exercício, como eu falei antes, pode ser feito com a sua família, com seus filhos também. Por exemplo, caminhar com seu companheiro ou companheira. Veja, você está fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. Você está tendo lazer, né? Você está exercitando e está se conectando com a sua esposa ou com seu esposo, né? E outra coisa é uma boa nutrição. A alimentação é muito importante porque, como eu disse, tudo que ofende, agride o seu corpo está agredindo o seu cérebro e automaticamente pode causar ansiedade. Isso é uma coisa também que você pode falar com o seu médico, nutricionista. E a última coisa seria evitar substâncias como drogas e que pode fazer mal. E às vezes até coisas que são muito comuns, como cafeína, né? Eu li quando eu estudei sobre vícios que 90% das pessoas no mundo são viciadas em alguma forma de cafeína. E cafeína você encontra no café e Coca-Cola, chocolate, essas bebidas energéticas e outras coisas. E para pessoas que têm ansiedade, que têm dificuldade para dormir, a cafeína pode prejudicar ainda mais, né? E não somente a cafeína, mas outras substâncias também, mas essa é uma coisa também que seria bom você consultar com o seu médico, né? Para que ele possa lhe dar também mais luz a respeito disso. Mas basicamente, então, o que eu falei agora tem a ver com o estilo de vida. E esse estilo de vida pode causar estresse e pode causar também estresse e ansiedade, ou seja, ansiedade a gente no meio assim de saúde mental a gente se refere a estresse como se fosse ansiedade. Mas é basicamente ter um equilíbrio na vida, escutar a voz do nosso corpo. O nosso corpo vai dizer para a gente né, o que está sentindo e daí confiar nos nossos sentimentos. Porque às vezes a gente foi criado de uma tal forma que a gente não podia confiar nos nossos sentimentos. Por exemplo, eu falei do meu pai. O meu pai trabalhou desde os 5 anos de idade. Dentro do coração dele, né, como uma criança, ele queria brincar. Mas os pais forçaram ele a trabalhar. Então, a mensagem que eles estavam dizendo para o meu pai era: não ouça os seus sentimentos, não confie naquilo que o seu cérebro está dizendo para você, o seu corpo está dizendo para você. Você não devia confiar nos seus sentimentos. Em outras palavras, eles estavam ensinando meu pai a não aceitar a sua própria humanidade. E foi isso que meu pai passou para mim também, né? E quem sabe isso aconteceu com você também. Veja que meu pai fez isso com todo o amor e carinho que ele tinha por mim.
Ele pensava que estava fazendo uma coisa boa para mim, como os pais dele pensavam que estavam fazendo. Meu pai achava que se eu ficasse o dia inteiro estudando piano, lendo, ele estaria me ajudando, né? E de alguma forma ele me ajudou em algumas coisas, ou, na realidade muitas coisas, mas de certo ponto, sem ele saber, ele estava me prejudicando. Então, às vezes, você pode questionar esses valores que você recebeu da sua família e pensar realmente se esses valores estão ajudando você, né? Será que é uma coisa assim tão nobre que você deve se orgulhar tanto de, por exemplo, trabalhar tanto, não ter tempo para sua família, não descansar, negligenciar as pessoas importantes da sua vida, negligenciar o seu próprio corpo, prejudicar a sua saúde? Será que isso é uma coisa assim tão nobre, né? Então, é uma coisa para você pensar, avaliar, e eu desejo que você possa continuar assistindo os meus vídeos e possa aprender mais desses assuntos que são importantes.